Será que você já olhou para as múltiplas responsabilidades, para as demandas com os filhos e já pensou em, meu Deus, que vontade de sumir? Eu só queria sumir por algumas horinhas. Eu preciso respirar. Já passou por isso? Deixa eu te dizer. Bem-vinda à vida real da mãe. Prazer, eu sou a Chay Salles e bem-vinda ao podcast Tempo de Excelência. Hoje falaremos sobre ser uma mãe equilibrada. Será possível isso? Envie esse recado do céu para que hoje uma mãe se sinta abraçada por você. Amém? A maternidade foi uma missão extraordinária, excelente, de maior impacto no mundo que Deus podia dar para mim e para você. Criar um filho dentro dos princípios certos, dos valores certos, blindado emocionalmente, blindado espiritualmente, perfeito, para cumprir o seu propósito na Terra. Essa é a missão mais nobre, mais importante, mais relevante que eu e você poderia receber. Nós vamos ter sim desafios que não estão nem fora de nós, mas desafios que estão dentro de nós mesmos. Em administrarmos ali nossas expectativas, as ansiedades, a comparação, a culpa, a sobrecarga. Eu e você temos que encontrar um lugar de sabedoria para viver essa jornada com leveza, com a graça, com amor e fazendo com que o resultado dela seja excelente, positivo e a gente possa olhar para o futuro e receber a coroa. A palavra de Deus diz que os filhos são como coroas e que os nossos filhos possam ser as nossas coroas no final, olhando para eles fortes, saudáveis, felizes, convictos e cumprindo seu propósito aqui na terra. Mas, Chay, como que eu vivo essa maternidade equilibrada sem me destruir? Sem perder minha femininidade, sem perder a minha carreira profissional, sem perder a vida de casal com o marido? Como que eu vivo essa maternidade sem trazer para mim essa mochila pesada de culpa quando eu não atender as expectativas que o mundo, que os meus filhos têm sobre mim? Como eu vivo isso? Antes de tudo, existe um papel que é prioridade na minha vida. É a Chay, que é mãe do Davi e da Alice. E esse papel, ele não pode ser negociado. É a minha maior missão ao longo desse tempo, ao longo desse reencontro, desses anos, foi encontrar esse lugar de equilíbrio, de sabedoria, onde eu posiciono com amor, presença, colocando limite na vida do Davi, da Alice, sem esquecer de quem eu sou, sem esquecer de que eu preciso ter lazer, de que eu preciso cuidar do meu corpo, que eu preciso cuidar da minha conexão com Deus, de que eu preciso cuidar do meu casamento, cuidar da minha carreira profissional. Eu precisei encontrar esse lugar de equilíbrio emocional. E eu digo que é um posicionamento onde a culpa não guia os meus comportamentos com os meus filhos, onde o sentimento de dívida que existe e ele vai sempre existir, ele não guia minha definição de limite e de amor para os meus filhos. Eu consigo encontrar um lugar para todas essas coisas dentro da minha rotina, que não dá para negociar. São inegociáveis. E a primeira coisa que eu preciso te contar nesse lugar de equilíbrio é que eu precisei aprender que nem sempre eu vou conseguir dar conta de todas as coisas e tá tudo bem. Sabe qual que foi o meu maior erro? Há muito tempo. Achar que para ser uma boa mãe eu precisava ser perfeita. Não cometer ali nenhuma falha e que as minhas falhas anulavam as minhas virtudes e meus valores. Eu fui liberta dessa mentira. E é por isso que eu quero te ajudar a sair desse lugar de acusação, de cobrança e principalmente de se anular
como mulher em todas as áreas da sua vida. Lembrando você de abandonar o título de maternidade perfeita. E o que eu quero dizer com esse título de maternidade perfeita? É que não tem sobre você uma obrigação de ser perfeita. Até porque perfeito só existe um, só Deus. E essa maternidade perfeita, ela é um mito. Nós sabemos. Lá no íntimo, no fundo, nós sabemos. É um mito que só existe ali nas redes sociais, nas pressões externas que nós mesmos aceitamos, que nós aceitamos sobre a nossa vida, que na prática, a vida de verdade ela é cheia de variáveis. Basta a gente olhar para os nossos filhos, nenhum é igual ao outro. Lembrar que nem sempre nós vamos estar bonitas, que nem sempre vamos estar felizes, que nem sempre vamos estar sorridentes e que vai ter momentos em que somos impacientes, que falamos o que não queria, mas nós podemos nos enxergar como uma mãe real e não a mãe perfeita. No dia que eu errar, eu vou ser a primeira a pedir perdão. No dia em que eu for ali impaciente, eu vou chegar no meu filho, vou olhar, filho, desculpa. A mãe não quer falar dessa forma, não era aquilo que eu queria dizer. Você é precioso, você é o amor da minha vida, não é sobre você. No dia em que você vê sua casa ali toda bagunçada, você não vai sair gritando com seus filhos, acusando, destruindo principalmente a identidade deles, lançando, sabe, aqueles adjetivos ruins do jeito que no passado fizeram com a gente. Calma. Para ser uma mãe que acerta mais do que erra, eu posso também permitir que a minha casa fique bagunçada de vez em quando. Essa maternidade real, ela precisa ser criada dentro de nós, por mim e por você. Ser uma boa mãe não é ser perfeita. Ser uma boa mãe não é não errar. Ser uma boa mãe não é ser completamente repreensível o tempo todo. É ser de verdade. E no momento que errar, reconhecer e pedir perdão. No momento que você ali pedir perdão para o seu filho, quando você pede perdão para o seu marido, quando você reconhece a sua vulnerabilidade, você está ensinando para os seus filhos um caminho de verdade, para que quando eles errem também, eles possam confiar em você, para reconhecer e pedir perdão, para no momento que eles não forem perfeitos, que eles não entenderem as expectativas dos amigos na escola, das notas da escola, eles não vão se achar alguém sem valor, porque a mãe deles também erra, reconhece e principalmente pede ajuda. E por isso que eles olham para nós e diz: nossa, a minha mãe, a minha rainha, a minha mulher, a mulher que eu mais confio nesse mundo, se ela erra, eu também posso errar. A vulnerabilidade é a verdade. Você ensina para o seu filho o lugar de humanidade que ele vai precisar para ter saúde emocional no longo da vida. A ciência prova ali que todas nós precisamos de 5 minutinhos de respiro para manter a nossa sanidade emocional. 5 minutinhos para respirar, para tomar um banho. Sabe aquele banho um pouco mais demorado? É um momento de paz, de silêncio, de não fazer nada. E a neurociência, ela comprova, né, que o nosso sistema nervoso, ele precisa de pequenos intervalos ao longo do nosso dia para que a gente não entre num lugar de exaustão emocional. Toda vida que eu e você entramos num lugar de exaustão emocional, nós vamos adoecer o corpo. Nós maltratamos as pessoas que nós mais amamos e nós acessamos uma versão meio monstro dentro de nós. E depois vem aquelas frases, né? Meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Não era assim que eu queria fazer, não era assim que eu queria falar. Mas a falta de respiro nos coloca nesse lugar. Então, dê uma pausa, sem culpa. Coloque uma música, se tranque no quarto ali por 10 minutos, deite na cama, feche os olhos.
corre no quarteirão, assiste uma pregação enquanto você lava a louça, coloca um sorriso no rosto e diz para você mesmo: agora sou só eu quero respirar. Tome um banho quente, sem pressa, se coloque no lugar de respiro, porque assim o sistema emocional ele entra em equilíbrio e aquele monstrinho da pior versão fica guardado, sem machucar as pessoas que mais amamos nesse mundo. Nós precisamos dar nome às nossas emoções. Sempre que nós conseguimos olhar para nós mesmos, nós percebemos os sentimentos, entendendo que, opa, estou no limite de surtar, eu estou no limite de chorar, eu estou no limite da iminência de gritar, eu estou me sentindo culpada, eu estou me sentindo com medo, eu estou me sentindo ansiosa. Se eu conseguir enxergar os sentimentos e dar nome a eles, nós saímos do lugar de inconsciência e assumimos o controle sobre os nossos sentimentos, os nossos comportamentos. Minha irmã, mãezinha, nós precisamos perceber os nossos sentimentos, até para que a gente tenha empatia em perceber o quanto o nosso filho está cansado, o quanto o nosso filho está se sentindo culpado, o quanto o nosso filho está se sentindo sobrecarregado, quando teu filho está se sentindo ali esticado, além da capacidade dele. Muitas vezes nós olhamos nossos filhos só naquela hora que está ali na casa, né? Onde ele foi desrespeitoso, onde ele foi desobediente, onde ele deu ali uma resposta que você não gostou, onde ele ouviu 10 vezes, você me dá o comando, e ele nem se moveu. Só que nós esquecemos que, assim como eu e você, eles também têm a estrutura emocional deles. Nós não estamos entendendo o que eles passam na escola, o quanto eles se sentiram amados ou rejeitados, o quanto eles têm se sentido protegidos ou ameaçados, quando eles estão se sentindo capazes ou inadequados. E muitas vezes nós vemos nossos filhos com comportamentos inadequados e vamos ali na mesma força, no sentido contrário. Fazendo o quê? Criticando, acusando, brigando, castigando. Mas na hora que eu treino a mim mesmo a dar nome aos meus sentimentos, eu desenvolvo a empatia e vou olhar para os meus filhos e vou poder dar nome aos sentimentos deles de uma forma completamente diferente. Então, a partir de hoje, minha irmã, primeiro, pare um tempinho para você. Depois perceba os seus sentimentos e na hora que você se sente ruim, com medo, diz para você mesmo: eu sou corajosa. Na hora que você estiver ali se sentindo culpada, você vira para você mesmo: eu sou uma mãe amorosa, eu sou uma mãe dedicada, eu sou uma mãe que sim, que pode melhorar. Eu sou uma mãe sábia. Na hora que você estiver desesperada ali, a ponto de explodir, que é normal, é a maternidade real, você pode dizer: eu sou uma pessoa sábia, eu sou uma pessoa mansa, eu tenho domínio próprio. E dar nome aos seus sentimentos e declarar sentimentos contrários àquilo que seu coração está a ponto de colocar para fora. Isso vai te manter nesse lugar de equilíbrio fundamental para a saúde emocional sua e para os seus filhos. Peça sempre ajuda. Peça ajuda a uma amiga. Peça ajuda antes de você quebrar. Peça ajuda antes da casa cair. Peça ajuda antes dos filhos adoecerem. O posicionamento de humildade da mãe, de parar de querer ser perfeita e ser uma mulher de verdade, que precisa de ajuda, e levantar a mão e falar: eu não consigo sozinha. Isso ensina os filhos um lugar de que eles podem ser vulneráveis e reconhecer as fraquezas que eles mesmos têm e que precisam de ajuda. Não entre nesse lugar de doença emocional, de doença física, de estar ali esbravejando, de colocar toda a sua exaustão para fora, para cima
do teu marido, para cima dos teus filhos, quando sequer antes você reconheceu que você precisa de ajuda. Pedir ajuda é esse ato de amor, é um ato de amor ao próximo. E isso é só uma fase, isso vai passar. Lembra quando os filhos eram bebês, que chorava ali? Eu não sei você, mas eu tinha um desespero que eu não sabia onde estava doendo, né? Não sabia se doía a garganta, se doía o ouvido, se doía a barriga, se era uma sensação horrível. Mas toda fase desafiadora de uma pessoa tinha uma pessoa ali para me lembrar que ia passar. E hoje eu vim aqui te dizer, independente do desafio que você está vivendo hoje, seja com amamentação, com educação na escola, seja noites mal dormidas, seja um comportamento inadequado que você não está conseguindo ali, seja uma demanda com o filho com algum tipo de atipia, atípia comportamental, né? Filhos atípicos. Deixa eu te contar, vai passar. E quando passar, vai ficar um vazio no peito. Que saudade de acordar no meio da noite, de estarem ali todos dormindo nos seus quartos, dar aquele banho sem pressa, né? Eles crescem. Então eu vim te dizer que vai passar. Tem um versículo na Bíblia que diz, né? Contar os dias. Nós precisamos contar os nossos dias. Senhor, ensina-nos a contar os meus dias para que eu viva com sabedoria cada estação da minha vida. E é mais ou menos assim. Se eu soubesse que ia passar e que passava tão rápido, então eu vim te dizer, acalma teu coração, vai passar. E algumas coisas que pareciam loucas vão te deixar com saudade. Eu tenho certeza que existe um próximo nível, por mais excelente que você já seja, um nível de cumprir essa missão tão nobre, tão preciosa, com mais leveza, com mais graça, com mais amor. E eu estou declarando que você vai viver a melhor colheita da sua vida na sua maternidade. Que você vai ter sim filhos fortes, saudáveis, blindados, escondidos desse mal, filhos que não paqueram com os padrões desse mundo, mas que são posicionados nos princípios de Deus. Filhos com coração forte, com coração cheio de Espírito Santo, filhos posicionados que te amam e honrarão todos os dias dele aqui na terra. Você vai olhar e vai dizer para você mesmo com as minhas falhas, mesmo eu sendo a mãe real, eu acertei. Eu creio que assim como nós fomos convidadas para sermos felizes no casamento, abundantes na nossa vida profissional e financeira, fortes no nosso corpo, nós fomos convidadas a viver a excelência também na nossa maternidade. E existe um caminho. Como é que eu me torno uma mãe equilibrada? Quando eu me retiro para os meus filhos por amor. O limite, as palavras certas, o posicionamento certo. Quando eu sou a mãe que meus filhos merecem. Quando eu estou curada emocionalmente. Quando eu estou posicionada espiritualmente. Quando eu sei que através do meu exemplo, de cuidar do meu corpo, de cuidar da minha saúde, eles vão sim trilhar essa jornada com equilíbrio. Que Deus abençoe sua vida.